Bom dia. Estamos realizando uma série de vídeos relativos ao ISS. O ISS que, como nós já podemos observar no vídeo anterior, ele trata especificamente sobre o ISS de competência do município e do Distrito Federal. Competência tributária município e do Distrito Federal. O segundo aspecto é o fato gerador dele, o fato que é ocorrido no mundo real, né, se subsume à norma do mundo do direito, conforme Ponce de Miranda, e vai gerar um liame obrigacional, que é a obrigação tributária, né, que difere da obrigação civil, mas é semelhante em alguns aspectos. E essa obrigação tributária, né, gera o dever de pagar o tributo. O terceiro aspecto que nós vimos é que, mesmo que a atividade do prestador não seja preponderante, ela também incide tributos. Agora nós vamos aprimorar um pouco o estudo, observando uma outra hipótese de fato gerador, outra hipótese de incidência, né, que é o fato gerador, que é os serviços provenientes do exterior. Né? Então está escrito lá, ó, o imposto incide também. Quando nós falamos o imposto incide também, nós estamos falando que há mais uma hipótese além, né, da prestação de serviço pura e simples. Sobre o serviço proveniente do exterior do país. A título de sinônimo, nós podemos utilizar aqui, né, o vernáculo importação. Então, ó, serviço proveniente do exterior do país é importação de serviços. Ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Ele pode ser iniciado lá e ter o resultado aqui. Bom, aqui nós temos então uma outra hipótese de incidência, né, que vai aumentar, né, o rol de possibilidade de incidência do ISS. Então, toda vez que a gente for buscar um serviço no exterior prestado, ainda que aqui no Brasil, né, nós vamos ter que pagar ISS. Importou o serviço, nós vamos ter que pagar. Então tem uma regrinha aqui para os concurseiros, né? Toda vez que nós trazemos serviços para o Brasil, o que ocorre? Incidência do ISS. Toda vez que nós levamos serviço para o exterior, aqui sinônimo, exportação de serviços brasileiros, nós não vamos pagar. É uma hipótese de não incidência à exportação de serviços. Ressalvada a hipótese de ele ter resultado aqui no Brasil, daí vai incidir, né? Mas por que isso ocorre, né? A exportação de serviços não é tributado ISS? Porque nós temos aqui o cumprimento de um objetivo fundamental da República, que é garantir o desenvolvimento nacional, né? E também os princípios da ordem econômica e financeira, a soberania nacional. Nós temos que, né, as nossas políticas públicas têm que valorizar os nossos empresários, desde os empresários individuais até os sócios, os investidores em sociedades anônimas e até as empresas médias e de grande porte. Nós sempre temos que estar trabalhando em prol da sua manutenção no mercado e crescimento, né, das nossas empresas, porque é muito benéfico à nação, elas também contribuem, né, com a nação. E aqui, como nós estamos utilizando como exemplo, por meio de tributação, né? Condição sine qua non da materialização do objetivo fundamental do cumprimento do interesse público, né? Nós precisamos de recursos. Bom, então nós temos aqui uma hipótese de incidência. Vamos usar um caso prático, né? Por exemplo, aqui em Itajaí nós temos o Porto de Itajaí. E o Porto de Itajaí tem para fazer a praticagem é preciso entrar o navio, né, até o porto. E via de regra, o rio ele traz sedimentos, né, para a foz e acaba aqui gerando ali em tese, um assoreamento ali do rio e precisa sempre estar realizando o serviço de dragagem. É um serviço caro, um serviço de milhões, né? E esse serviço, via de regra, nós vamos buscar onde? Lá no Benelux, né? Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, lá da Europa. Porque os Países Baixos eles têm uma tecnologia excelente em relação à dragagem, seja de rio, seja de marés. Por quê? Porque lá, né, eles estão no nível do mar ou abaixo do nível do mar, né? A altitude lá ela é plana, muito plana, né? E eles desenvolveram esse serviço de dragagem, né, com muita eficiência. E quando nós importamos esse serviço deles para cá, obviamente que esse serviço
vai tributar ISS. Essa prestação de serviço tributa o ISS. Só a título de exemplo, que eu gosto de deixar o direito assim, explicado com um caso prático, né? Torná-lo eficiente, materializado na prática, que os seus institutos tenham praticidade, né? E, de outro lado, nós temos, para os concurseiros, outros dois efeitos importantes aqui que tem que ser lembrado na hora da prova. O primeiro aspecto, nós vamos falar de aspectos, né? É em relação ao local onde eu vou recolher o tributo. Então, se eu, por exemplo, tomei um serviço, vou mudar aqui o exemplo, de doutorado lá de uma universidade de Portugal, eu gostaria de fazer o doutorado, penso que é muito bom você ter a oportunidade de ter contato com pessoas de notório saber jurídico, né, muito mais avançado do que o nosso, de experiências de vida e de prática, né, e isso nos constrói, ainda mais, por exemplo, de Portugal. Então, fazer prestação de serviço, né, de uma universidade de Portugal para fazer o doutorado aqui no Brasil. Eu sou o tomador de serviço aqui e o prestador de serviço está lá fora. Não é o prestador de serviço que vai pagar o tributo, porque ele está vinculado à soberania daquele país. Eu estou vinculado, tomador, à soberania do nosso país, no princípio da ordem econômica e financeira. Então eu sou o tomador, eu sou o responsável legal, né, aqui no Brasil por recolher esse tributo. E vai ser onde? No local, né? No local do estabelecimento do tomador ou intermediário e na falta. E se eu, né, tomador, não tiver estabelecimento, eu só sou um aluno da universidade, vai ser onde eu estiver domiciliado, na minha casa, né? Eu prestando serviço EAD, vou de vez em quando para Portugal para fazer as avaliações e tudo mais, né? Não é o caso, é só hipoteticamente, né? Mas nesse caso, então, nós vamos ter uma prestação de serviços proveniente do exterior. E o segundo aspecto, esse é o do local, o segundo aspecto é que eu sou o responsável legal, é o tomador ou o intermediário que vai ter que recolher esse tributo. Então o responsável legal é aquele que é designado pela lei. Via de regra, quem é o sujeito passivo desse liame obrigacional? Via de regra, é o contribuinte, é o prestador de serviço, mas nesse caso não tem como. Então a lei é que tem que atribuir expressamente a responsabilidade legal no caso de eu, tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior. Então esse é um aspecto importante, né? Nós já vimos então que nós temos mais uma hipótese fazendo aqui uma síntese, né? Realizando uma síntese, mais uma hipótese de incidência, mais uma hipótese de incidência do ISS, que é o serviço proveniente do exterior ou que tem iniciado no exterior. Nós vimos um exemplo em relação ao serviço de dragagem no porto de Itajaí. Depois nós vimos um outro exemplo prático, no caso de tomar o serviço, né, de educacional de uma universidade de Portugal. Como é que eu vou verificar a alíquota? Vai estar lá na lista anexa, na lista de serviço, de 2% a 5%, a alíquota mínima de 2% e máxima de 5%. E com isso eu vou recolher onde? Qual é o local importante? No município onde eu estiver estabelecido, no caso de eu ter estabelecimento, ou no caso de eu não possuir estabelecimento, sou somente um aluno, por exemplo, né? Não sou tomador, eu não sou intermediário, sou só um tomador, eu vou recolher no município onde eu estiver domiciliado. Esses aspectos aqui caem muito nas provas de concurso, né? Fazer toda essa análise em relação à hipótese, o local onde eu vou recolher, quanto, né, base de cálculo, sobre a alíquota sobre a base de cálculo e, especialmente, quem é que vai recolher, né? Então, sou eu o tomador. Essa foi a nossa análise doutrinária sobre o artigo 1º, parágrafo 1º. Eu agradeço a todos a atenção dos operadores, né, pelo que posso contribuir com a aprendizagem, né, sobre tributária, educação tributária, e agradeço, desejo a todos bons estudos e muito sucesso em relação ao nosso intento aqui de educacional. Muito obrigado a todos.